Olá galera, curte o vídeo Natan Guimarães Lins, o Natan Amável. Hoje estou aqui para mostrar para vocês um vídeo de um jogador campeão da Libertadores e do Brasileirão. Danilo, o herói improvável. Passou por diversos clubes, como Santos, Porto, Real Madrid, Juventus, Manchester City e agora está no Flamengo. Um dos melhores laterais direitos do Brasil. Vamos ver quanto ele mede aqui, galera. Quase 5 polegadas. Mas tá aqui, mais é 4 polegadas. Lateral de 2 Copas do Mundo. E ele, um dos melhores. E foi o capitão da seleção brasileira em 2024, na Copa América e também nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Eu vou contar a história dele aqui para vocês. Danilo Luiz da Silva é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro e lateral direito e lateral esquerdo. Ele joga em 3 funções diferentes. Na Copa do Mundo, Alexandre se machucou e Alex Telles foi cortado. Então o Danilo teve que ser improvisado como lateral esquerdo. E ele foi muito bem na Copa do Mundo, jogando de lateral esquerdo. E eu até assisti o vídeo, o jogo contra a Coreia do Sul, onde ele atuou de lateral esquerdo. E foi muito bem. Ele nasceu no dia 15 de julho de 1991. Ele tem 34 anos, é um futebolista veterano e acima da idade, e em breve vai completar 35 anos. Ele é destro, ele usa o pé direito para chutar, e o clube que ele joga é no Flamengo. Histórico de partidas pelo Flamengo: 38 jogos, 5 gols marcados. E pela seleção brasileira são 67 jogos, 1 gol marcado. E esse gol foi contra a Coreia do Sul, nos Emirados Árabes. E eu vou contar a história dele aqui para vocês. Em 7 de agosto de 2019, assinou com a Juventus até junho de 2024, em negociação que levou João Cancelo ao Manchester City. Danilo estreou na Juventus em 31 de agosto em partida pelo Campeonato Italiano contra o Napoli, no qual marcou o gol da abertura na vitória no Juventus por 4-3, aos 29 segundos após ter entrado em campo. Na equipe, jogando viria até um novo encontro com o compatriota Alexandre e Cristiano Ronaldo, antigo parceiro dele no Real Madrid. Sua passagem pela Juventus começou de forma similar de quando chegou em Manchester. O atleta tinha uma disputa de posição com Juan Cuadrado e tinha desempenho alguns jogos relativamente comum nos próximos anos, substituindo o amigo Alexandre em tais oportunidades. Além de marcar contra o Napoli, Danilo também fizeram um gol contra o Sassuolo na 33 rodada e tentou ocorrer nos primeiros 5 minutos de jogo após um passe de Pjanic e Baladi viriam a participar de 2 dos 3 gols da equipe adversária no jogo, mais Alexandre após Gonzalo ampliar o placar por 2-0. Ainda no primeiro tempo, impediu a derrota da equipe de Turim, empatando a partida aos 64 minutos. Nessa época, o brasileiro conseguiu contemplar o título da Série A da equipe e comemorou o título, sendo esse terceiro troféu do campeonato nacional
Em sequência, esse também era o 21 em sua carreira. Agora eu vou contar a história dele aqui pelo Flamengo. Mas antes, Danilo tinha seu último ano de contrato em tal temporada e antes decidiu-se a falir até o final. Conversou com o novo técnico da Juventus para saber qual seria o crivo de comandante Thiago Motta. Então comunicou ao jogador que tinha interesse em utilizá-lo ao longo da temporada. Danilo permaneceu na equipe no dia 27 de janeiro de 2025 e foi anunciado em sua rescisão em comum acordo. Em o sexto ano no clube, foram 213 jogos, 9 gols e 14 assistências. Agora pelo Flamengo, galera, onde ele conseguiu ajudar o Flamengo a ser campeão do ano passado. Em 29 de janeiro de 2025, o Flamengo anunciou a chegada de Danilo. O atleta de 33 anos assinou um contrato até o fim de 2026 e segundo reforço do rubro-negro para a temporada de 2025. Ele vestiria a camisa de número 13. Fez sua estreia oficial em 2 de fevereiro de 2025, na final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, entrando nos acréscimos no segundo tempo, e conquistou assim seu primeiro título pelo rubro-negro, na goleada de 4-2 sobre o Botafogo, pela Copa do Brasil. Abriu o placar no dia 29 de novembro de 2025, na final da Libertadores, contra o Palmeiras, marcou o gol do título aos 22 minutos do segundo tempo, se tornando assim apenas o terceiro jogador a fazer um gol em uma final da competição continental pelo time do rubro-negro. Curiosamente, mesmo já entrando na lista de vencedores da Copa da Libertadores da Liga dos Campeões. Danilo se tornou o primeiro jogador a conquistar 2 vezes ambas as competições. Ele fez tudo por vários times e ele conseguiu se tornar um verdadeiro herói para o Flamengo. E eu não sei se ele vai ser convocado para a seleção brasileira e não sei se ele vai continuar no Flamengo. Mas ele fez um ótimo trabalho ajudando o rubro-negro e a velha senhora. Um dos melhores laterais direitos que já ajudou tudo. Agora vamos focar aqui. Agora vocês estão perguntando, Natan, por que você está refazendo o vídeo do Danilo? Você já não tinha feito com o Marquinhos? Já faz um tempo? Bom, sim. Mas naquela época os vídeos não foram muito bons. E eu tô refazendo de novo agora, mas com uma nova melhoria. No vídeo anterior, o Danilo não tinha essa gola. E também ele tava com outra chuteira. E eu fiz um cavanhaque dele, já que no meu vídeo anterior ele não tinha barba. Mas agora ele deixou crescer agora. E ele tá com essa nova melhoria agora. É um novo Danilo agora, melhorado. Deu uma customizada. O uniforme de 2018, como ele usou na seleção brasileira. Número 2, que é o número que ele usa na seleção brasileira. Meia. Chuteira da Nike branca com um pedaço do calcanhar e a pontinha laranja. Essa é a chuteira da Nike. E ele já usou essa chuteira várias vezes. Ele tem essa tatuagem aqui na mão. O braço dele é cheio de tatuagem. Mas eu decidi deixar ele de manga. E ele tem essa tatuagem aqui na mão. Ele é sério. Ele deixou crescer uma barba e um bigode. Na verdade, no meu vídeo anterior, ele não tinha barba. Mas agora ele tem agora. Cabelo cacheado, como ele deixou. Um dos melhores laterais. Na Juventus ele estava jogando de zagueiro. Mas na seleção brasileira ele joga de lateral direito. E também ele adora quebrar um galho na lateral esquerda, quebrando todas as funções, como ele fez na Copa do Mundo, já que Alexandre se machucou e Alex Telles foi cortado. Ele estava sempre presente na seleção brasileira, ao comando de Tite e Dorival. E ele foi um dos melhores.
Ele fez um gol contra a Coreia do Sul, seu primeiro gol que marcou história na vida. Ele é um dos melhores. E ele foi eleito o capitão da seleção brasileira quando o Dorival assumiu o cargo. E também numa jogada de escanteio, ele sempre vai muito bem na bola aérea e consegue muito bem mandar para o fundo da rede. E ele consegue achar uma abertura e uma brecha e consegue mandar para o gol. Tanto faz se ele chutar para o gol ou cabecear. Ele vai muito bem na bola aérea, se tornando um dos melhores. Ele joga de líbero e vai muito bem nas jogadas ofensivas. E ele pode marcar vários jogadores, se tornando um lateral habilidoso e muito difícil de superar, apesar de não ser mais lateral direito mais. E ele está sempre presente em todos os jogos. Eu nem sei se ele vai ser convocado para a Copa do Mundo, mas vamos torcer por aí, né? Já que muita gente não quer mais ele na seleção, já que não é mais lateral direito mais. E vários comentaristas já criticaram o Danilo. Mas ele ainda é meu favorito. Agora eu vou comparar ele aqui com seus companheiros de Flamengo. Tá aqui, galera. 6 jogadores do Flamengo, ó. Na verdade, eram 5, mas acabou de chegar uma contratação esse ano. Lucas Paquetá saiu do West Ham e já está de volta ao Flamengo, pronto para vestir a camisa vermelha e preta. E o Flamengo joga hoje contra o Corinthians e eu vou assistir esse jogo. Se tiver algum torcedor do Flamengo aí assistindo esse vídeo, deixa um like, tá? E não perde o jogo do Flamengo hoje. E vocês... com 6 jogadores brasileiros que já jogaram na seleção brasileira, na era de Tite. Everton Cebolinha, Pedro, Paquetá, Danilo, Emerson Royal e Bruno Henrique. 6 jogadores brasileiros que já passaram pela seleção brasileira da antiga geração de Tite. E ainda faltam mais alguns jogadores do Flamengo. Falta ainda o Saul, o De La Cruz, o Arrascaeta, o Vinha, o Pulgar, o Léo Ortiz. Faltam vários. Mas em breve eu vou completar o Flamengo e vou colocar vários jogadores que atuam no Flamengo e pelas suas seleções. Qual desses jogadores vocês gostaram mais? Deixa aí um comentário, ok? E vamos torcer, né? Se o Flamengo ganha hoje. Agora eu vou comparar ele aqui com os outros camisas 2. Tá aqui, galera. 5 jogadores de camisas 2 que eu tenho na minha coleção. Com a diferença que 2 são zagueiros e 3 são laterais direitos. Como eu digo no outro vídeo, volto a repetir, a camisa 2 sempre foi usada para lateral direito, mas com o tempo ela foi evoluindo para zagueiro. Como podem ver, o Jimenez e o Valeu são zagueiros, mas o Di Lorenzo é lateral direito e ala. O Danilo é zagueiro, lateral direito e lateral esquerdo. E isso também vale para o Azpilicueta também. Essa é a diferença. Só que ambos têm funções diferentes. Que eu não vou nem dizer, mas vocês já sabem aí. Ainda faltam vários camisas 2, mas em breve eu vou mostrar. Qual desses camisas 2 são os seus favoritos? O meu, sem dúvida, ainda é o Danilo, o Azpilicueta, o Di Lorenzo e o Jimenez. Talvez alguns superem eles. Vocês estão me perguntando qual desses são seus favoritos, deixa aí um comentário, ok? E vai ter mais vídeo esse ano. Bom, é isso aí, galera. Hoje o Flamengo joga hoje contra o Corinthians. E vamos torcer se o Flamengo vai conseguir. Esse vídeo vai ser postado no meu canal, Natan Marvel, o colecionador. Se inscreva no meu canal, dá seu joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda pra galera escrever, ok? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos, tamo junto. Depois nós é nós de novo. Valeu, galera. Chama a galera pra se inscrever, ok? E se tiver algum torcedor do Flamengo assistindo, chama ele pra conhecer o canal, ok? Um abraço, galera. Até a próxima. Fui! Avante!